para hoje era para ser algo bem legal, bem divertido e bem prático. Eu percebi que há ainda uma certa resistência, lendo as questões de vocês, há muita resistência com relação a, ao que é possível ser feito, né? Para sair do tradicional, para sair daquilo que a gente vem fazendo há bastante tempo e igual. Acho que foi o Milton que escreveu alguma coisa assim na, na avaliação dele. E me faz parar para pensar até que ponto que a gente realmente quer a mudança, né? Porque às vezes é mais fácil o professor ficar no convencional, ficar no tradicional, porque acho que o Eros também falou isso. Você aprendeu assim e você ainda replica formas de como você aprendeu. É isso, Eros? Foi isso que você escreveu, não foi? Que você ainda acaba replicando e acaba tendo muito nítido e intrínseco em você a forma como você aprendeu o assunto, e muitas vezes é mais fácil lecionar a partir do modelo de aprendizado que você teve do que, sei lá, adquirir aí uma forma, uma abordagem nova, uma abordagem diferente. Pode vir até realmente ser mais conflituosa, dar mais trabalho e tudo mais. E aí a gente repete, obviamente, os modelos dos nossos professores. É, a nossa experiência, ela serve muito. Por isso que eu peço para vocês respeitarem também a experiência dos seus alunos, o contexto dos seus alunos. E eu realmente não sei se eu posso falar isso da minha experiência, né? Eu não posso falar da de vocês. Eu não vejo como, por exemplo, eu falar que houve um respeito pelas culturas diferentes que passaram dos meus colegas de sala, dos meus colegas de classe para os meus professores. Os meus professores, eles reproduziam livros didáticos, exercícios dos livros didáticos. Eu estudei numa época em que pouco se parava para pensar. A relação era muito de faça a conta, simples assim. E várias dessas contas não tinham nenhum significado, nenhum contexto, nada. Eram meras repetições. E a pergunta que eu faço para vocês é: isso é a matemática na sua essência? Será que vocês também farão assim? E a pergunta mais íntima, talvez, que eu faça para vocês é a seguinte: qual é o tanto de motivação que vocês têm para querer modificar alguma coisa? Será que é mais cômodo para nós, professores, apenas repetirmos efetivamente o que a gente aprendeu ou o que se pede para nós ensinarmos? E se for assim, a pergunta que eu faço na sequência é: então por que eu vou contratar o Eros e não contratar o Carlos ou o Matheus para minha escola? Ou tanto faz quem eu vou contratar? Que acréscimo você teria para o meu aluno? E essa é uma das perguntas que eu gostaria muito de ouvir de vocês. Por que eu deveria te contratar, Carlos? Por que eu deveria te contratar, Eros? Por que eu deveria te contratar, Matheus? Se eu posso contratar qualquer um dos três, e os três vão fazer exatamente a mesma coisa, por que eu devo contratar um e não o outro? Vocês têm resposta para mim? Ninguém? Você vê como que é difícil? Agora vamos lá. Não existe nada mesmo que diferencie você dos outros professores, Eros? Nada, 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 nada. E acho que é mais ou menos por aí que vai partir essa aula de hoje. Essa aula de hoje, eu vou pedir para. Eu queria fazer junto com vocês, e eu espero fazer junto com vocês, né?
eu quero montar com vocês um plano de aula, um plano de ensino, um plano de ensino não, um plano de aula, para uma aula específica, mas que aborde ou que permeie os conceitos de etnomatemática que a gente estudou até o momento aqui. Qual é, então, para mim, para o Jefferson, o melhor modelo de plano de aula para o meu aluno de matemática, meu aluno que vai aprender um conceito novo, seja ele qual for de matemática? Eu primeiro preciso pensar em qual tema eu quero abordar. E aí eu queria deixar vocês livres para discutirem, para que eu não escolha sozinho aqui. E aí, sobre o que a gente vai falar? Você está numa aula teste, tá? Normalmente numa aula teste, você tem um prazo muito curto de tempo para mostrar muita coisa, para mostrar muita informação daquilo que você realmente é bom. Se a aula de teste for aberta, se for uma aula de teste, a única coisa que você deve fazer antes é perguntar para que nível de ensino você vai lecionar, quais são os recursos disponíveis, né, em relação ao material que você vai ter, se você vai ter uma lousa branca, se você vai ter um quadro negro com giz, se você tem acesso a um projetor, se você tem uma lousa digital, se você tem uma sala de informática. Então, a primeira pergunta que vocês devem fazer é essa, tá? A segunda coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: qual é, para vocês, Carlos, Eros e Matheus, qual é para vocês o tema mais fácil para se lidar numa aula teste? Vamos imaginar que eu queira contratar vocês para assumir umas aulas aqui no final de ano, e aí eu vou deixar você livre para escolher a sua melhor aula. Descrevam para mim aqui no chat, por favor, qual a melhor aula de vocês? Qual aquele assunto que você realmente domina para me convencer que você é um bom professor? Eros vai falar de geometria. Ó, o Kleber chegou aí. Bom dia, Kleber. Estava lendo sua prova, tive que parar aqui. Matheus vai falar sobre geometria também. Bom, eu já vou começar questionando a escolha. Vou começar questionando a escolha de vocês. Vamos lá, dentro da geometria, o que vocês vão tratar? Aí eu vou explicar por que eu tenho preocupações. Carlos, tem algum? Vou explicar por que me preocupa. Clever, a gente está tratando de um plano de aula aqui. E a pergunta para você, Clever, é a seguinte: nós iremos fazer uma aula teste amanhã. Eu vou selecionar um professor para terminar o curso de matemática para mim, com os meus alunos, tá? Então, eu preciso que você diga para. Eu vou montar um plano de aula para isso, para essa aula teste. E eu preciso que você me diga qual a melhor aula que você dá. Área total da figura planificada. Matheus, tem que melhorar isso aí, Matheus. Você está falando área de figuras planas. Simples assim. Área de figuras planas. Qualquer figura plana, olha lá, os dois estão falando de figuras planas. O Matheus está falando de volume, espacial. Pera aí, Matheus, agora você misturou para mim. Você falou ali espacial, volume, o Eros ficou na plana, aí você veio para a área. Eu, por enquanto, só matemática básica. Área de uma figura espacial deve ser ali, planificada. Área de uma figura espacial planificada. Calma aí, Matheus. Agora está misturando os dois temas. Faz o seguinte, se você for falar de área, fala só de área de figura plana. Não vai se envolver com área de sólido, porque aí você vai ter que falar de planificação de sólido, né? E para uma aula teste, se você não leva esse sólido planificado, você vai criar um problemão. Vamos lá. É uma aula, lembra? Uma aula. Uma aula só que você tem para me mostrar o melhor de vocês. Clever, quer acrescentar alguma coisa aí? Você entendeu, Matheus, onde eu quis chegar? Se você vai ter uma aula só para falar de um tema, fala direto da plana, não fala da espacial, não.
Você pode terminar a aula falando da espacial, tá? Você pode terminar a aula abrindo a possibilidade de, de pensar, por exemplo, em calcular, sei lá, a caixa de papelão que reveste uma geladeira, por exemplo, tá? Equações algébricas, Clever. Para uma aula teste. Caraca, vocês são corajosos. Sabe o problema da equação algébrica? Eu estou fazendo papel de advogado do diabo aqui, tá? E aquele papel de quem passou por vários desses testes. Deixa eu contar uma experiência rápida, muito curta. Começo desse ano aqui, começo desse ano mesmo, para ser mais específico, estou falando talvez de fevereiro, fevereiro, final de janeiro, vai, final de janeiro desse ano de 2020. Não, 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 você não vai, a não ser que essa aula seja numa faculdade, Eros. Aí você vai falar de cálculo integral, se você for numa faculdade, mas a ideia não é você chegar na faculdade, é você chegar num colégio mesmo. E aí pode ser ensino fundamental e médio, que é onde vocês devem pisar no primeiro momento. Acredito que poucos de vocês vão cair direto numa faculdade já no ano que vem. Porque as faculdades estão exigindo muito mestrado, doutorado, essas coisas todas, tá? Agora, o ensinar o ensinar o cálculo diferencial, se vocês ainda têm um pouco de receio para uma aula teste como essa, minha sugestão, Matheus Eros, é... Cara, eu vou mandar um link de uma aula minha para vocês de cálculo. Vocês aceitam? Uma aula que eu gosto muito. Tá gravado no YouTube aqui, que foi dado para os meus alunos de cálculo mesmo. E aí vocês vão ver como é que você pode preparar uma aula de cálculo diferencial que envolva conceitos de geometria, por exemplo, ou a passagem do limite para a derivada, por exemplo, tá? É, deixa eu encontrá-la já. Depois eu termino a prova do Clever aqui. Ó, me dá um segundo que eu vou. Bom, vocês estão com a minha tela aí também, né? Vocês vão me ajudar a localizar aqui. Pode ser na turma da noite. Não, aqui em avisos. Agora eu só preciso lembrar de quando é essa aula. Tá vendo? Várias dessas aqui, vários desses links aqui são taxas de variação. Foi no dia 9, aula do dia 9. Esse link aqui, ó. É esse link. Será? Consegue abrir ele aqui para vocês ouvirem, né? Será que é possível abrir vocês ouvirem? Vamos tentar? Vamos fazer esse teste rapidinho? Rapidinho, sem atrapalhá-los. Eu tirei meu fone. Eu acho que vocês vão conseguir ouvir pelo computador. Tá compartilhado? Só me fala se vocês estão ouvindo aí ou não. Me fala se vocês estão ouvindo, sim ou não? Ouvindo, sim? Clever, não? Só tem imagem ou tem som? Ó, o Carlos tá. Ah, ficou, eu vou lá.
Esse desenho em especial, depois o próximo. Tira um print, guarda essa tela. Vou ter que parar ali porque entra um aluno, tá vendo? Ó, deixa eu passar um pouco mais pra frente. Observar também problemas detalhes. Esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui dentro. E por que eu posso afirmar isso? Porque essas duas linhas são paralelas entre si. A linha que forma o pixel é paralela ao meu exercício. Então, por que a transversal? Eu divido adjacente pela x. Ou seja, a variação de y dividida pela variação de x é a que eu vejo fora do coeficiente Tá bom, né? Tá bom, já deu para ter uma ideia. Já deu para ter uma ideia. A ideia aqui, bom, tá bom já. Não sei se vocês conseguiram ouvir ou não. Vou parar de compartilhar aqui. Não sei se vocês conseguiram ouvir ou não. Depois vocês assistam com calma. E aí, sabe o que é interessante numa aula como essa? Eu daria muito bem uma aula dessa como uma aula teste. E eu vou te falar que acho que a minha aula teste na FAM foi exatamente essa passagem do limite para a derivada.
Vocês estão me ouvindo bem, galera? Eu vou voltar o fone aqui, que eu acho que o microfone está muito aberto. Ó, voltei aqui. Vocês me ouvem bem? Pode dar um sinal de vida para mim, por favor. Aí, boa. Eu estava falando muito alto até aqui. O vídeo não, né? Mas tudo bem, depois vocês vão assistir. E aí, quando vocês assistirem o vídeo, eu gostaria que vocês depois tentassem entender quais são todos os conteúdos que eu disponibilizo na execução de uma aula. A minha aula teste lá na engenharia da FAM, ela foi feita usando o cálculo, o próprio cálculo. E por quê? Porque eu precisava, embora o coordenador já me conhecesse, nós já tivéssemos trabalhado juntos numa outra faculdade, eu ainda seria avaliado por outros professores que compunham a banca lá da minha aula teste. E assim, uma dica para os senhores: sem medo, vai sem medo. Voltando a falar de janeiro desse ano, eu fui participar de uma aula teste em algumas escolas, tá? Eu estava sem trabalhar não, eu estava trabalhando, mas eu precisava aumentar minha carga, né? E aí fui buscar um colégio. Colégio mesmo de educação, ensino fundamental e ensino médio. Cara, e sem desrespeitar nenhum dos professores que estavam lá naquela aula teste. Eu tinha professores extremamente novos, tinha professores extremamente velhos em tempo, em experiência, em idade, tempo de educação. E posso falar para vocês? Eu fiquei muito assustado com a aula teste que eu vi. E nem preciso dizer para vocês que eu fui um dos aprovados, né? Eu e um outro professor que havia trabalhado comigo numa outra faculdade, e ambos estávamos buscando a mesma vaga. No final das contas, a vaga foi dividida entre os dois, e ele acabou não ficando, porque ele já tinha um contato com um outro colégio, então as aulas ficaram comigo, e eu fiquei, acho que um mês, nem isso, na escola, acabei saindo de lá para assumir as aulas na FAM. E aí não tem nem comparação, né? Quando um colégio, você está lecionando para adolescentes no colégio particular, e uma faculdade te chama, você não tem que pensar duas vezes, galera. A história é a seguinte: vários desses professores se envolveram a fazer uma aula em que eles não estavam dando conta por diversos aspectos, diversos aspectos. Eu lembro que eu ajudei alguns ainda. A gente ficava assistindo a aula do professor, que também não é legal, mas todo mundo, acabou sendo, né? Todo mundo assistiu a aula de todo mundo, e eu fui o último a fazer a minha aula. Qual foi o tema que eu usei, que eu não me lembro? Cara, eu nem lembro a minha aula. Mas eu acho que eu peguei alguma coisa. Como não tinha instrumentos, e aí minha preocupação quando vocês falam de geometria, numa aula teste, e se você vai para uma aula teste sem instrumentos e você vai desenhar à mão, você corre um risco de ser reprovado pelo desenho que você vai fazer na lousa. E aí vem uma primeira pergunta para vocês: vocês dominam os instrumentos? Vocês levarão os instrumentos para desenhar na lousa? Sim ou não? Por favor, respondam para mim. Vocês dominam os instrumentos a ponto de fazer bem um triângulo, a ponto de fazer bem um círculo, a ponto de fazer bem um quadrado, um retângulo, com todos os lados e ângulos perfeitos? E não estou falando de desenhar a mão de qualquer jeito, não, galera. Não mesmo. Estou falando de uma aula que você tem que ser aprovado. E você vai demonstrar conhecimento desenhando com instrumentos. E é por daí que parte a minha primeira preocupação quando vocês escolhem um tema geometria. E para escolher esse tema geometria, você tem que dominar o desenho na lousa. A geometria não vai poder ser feita como eu faço os meus desenhos aqui, ó. Vou fazer um triângulo ou um retângulo. Olha lá, eu tô fazendo com mousepad, né? Mas, ó, tá aqui meu triângulo retângulo. Cara, eu não posso ir lá na lousa à mão e tentar fazer um triângulo retângulo por melhor que eu desenho, ok? Vocês conseguiriam fazer uma circunferência sem o uso do compasso? Eu conheci pouquíssimos professores que conseguiam. Pouquíssimos, pouquíssimos. Mas conheci. Mas conheci. Gente que a mão, faz um movimento com a mão e constrói a circunferência de forma perfeita, sem instrumentos. Para falar a verdade, acho que uns dois professores com os quais eu trabalhei.
Eu, por exemplo, não consigo. Eu não consigo. Não consigo. A mão livre. A mão livre vai sair, sei lá, talvez um quadrado, talvez um retângulo, talvez um triângulo retângulo, mas se as medidas não forem tão grandes assim, ok? Então, primeira pergunta para vocês: a habilidade manual para se fazer um desenho geométrico sem instrumentos vocês têm ou não têm? Sem instrumentos. Então, se vocês não têm, cuidado quando forem levar esse tema para lá, ok? Somente se for uma aula teste, porque até o seu desenho vai ser cobrado. Até a sua postura, como se você desenha ele de lado, se você desenha de costas para a sala, tudo isso é levado em consideração. Então, por exemplo, você vai querer desenhar para a sua sala, você teria que se postar meio de lado, para que o aluno pudesse ver a posição da sua mão dos instrumentos na lousa, sem você tampar a visão dele. Ok? Esse era um dos treinamentos que eu queria fazer com vocês. Olha lá, nem prática para escrever na lousa. Ô, Clever, eu vou te falar que escrever na lousa é mais fácil que escrever no caderno. Mas vai uma dica. Transforma a sua lousa em várias divisões menores, pequenas, tá? Divide a lousa em espaços pequenos. Combinado? Não vai escrever na lousa de ponta a ponta, que aí vai ficar feio. Transforma ela em espaços pequenos. Peguem os seus desenhos, façam em espaços menores, mas vocês precisam fazer desenhos grandes, de tal forma que o seu aluno veja o que você está fazendo, ok? E ele consiga reproduzir. Lembrando, se você não tem habilidade, o seu aluno tem menos ainda. E é nele, é em você que ele vai apoiar. Ele vai tentar se apoiar, tá bom? Outra coisa, vocês têm habilidade com os instrumentos no caderno de vocês? Ah, no caderno Eros tem. Com os instrumentos, né? Legal. Sabe utilizar um transferidor, um esquadro, um compasso? Então, a mão não serve mais, Carlos. A mão é desenho artístico. A mão não serve, tem que ser com os instrumentos. Sabe por quê? Se eu peço para você colocar um ângulo de 60 graus numa circunferência, como é que você vai fazer isso à mão? E você sabe fazer com os instrumentos, falando nisso? Alguns, tá. Alguns já é alguma coisa, já vai ajudar. Eu lembro que eu tinha, caraca, eu não tenho mais aqui nem para doar. Eu tinha cadernos de desenho geométrico. Seria lindo para vocês treinarem nesses desenhos, nesses cadernos antigos de desenho geométrico. Se forem num sebo e tentarem buscar, talvez vocês encontrem. Cadernos antigos de desenho geométrico, tá? Ajudaria muito. Senhores, vocês querem fechar em geometria, então? É isso? Sabe para onde eu iria numa aula teste? Sendo vocês? Eu iria numa aula teste para um tema que você demonstra conhecimento pro seu avaliador sem mostrar suas fraquezas, ok? Então, por exemplo, se você vai dar uma aula de geometria para mim e você não desenha bem, eu não vou gostar do que eu vou ver lá. Se você não está confiante é, em se mostrar na lousa para o seu aluno, eu fico preocupado. Bom, eu vou falar da área de triângulos. Vou falar da área de triângulos. Eu vou falar da área de uma figura plana. Perfeito, perfeito. Área de figura plana. Pode ser?
A gente vai ficar com o tema de vocês. Área de figura plana. Talvez não fosse esse o tema que eu levasse, não fosse esse o tema que eu levasse para uma aula. Mas foram vocês que escolheram, então vamos lá. Área de uma figura plana. Vamos definir, vamos definir, vamos definir um pouco melhor essa área de figuras planas? Vamos aprofundar um pouco mais? Ó, beleza, tema tá feito, tema tá feito. Ô, Carlos, eu levaria algo de matemática, algo de estatística, algo de operações que não fosse tão elementares assim. Se eu estou no ensino fundamental, por exemplo, eu ia mostrar formas diferentes de se fazer a tabuada. Eu ia mostrar algumas estratégias de cálculo envolvendo até as quatro operações, como você falou, mas que não me desse tanto. Que você levasse pro seu avaliador que você se preocupa em entender as diversas formas como o seu aluno vai aprender a matéria, ok? Divisão eu acho uma boa. E o legal, o que seria? Se você pudesse levar formas diferentes de fazer a mesma divisão, ok? Você pode mostrar o método tradicional, você pode até fazer elogios e críticas ao método tradicional, mas o que seria bacana seria você levar também uma forma diferente de se fazer a mesma coisa. Algo que o próprio avaliador, coordenador, diretor não conheça. E o mais legal, vocês vão se deparar com coordenadores, diretores, vice-diretores, ou próprio professores de matemática da escola, tá? Bom, área de figura plana, fechamos. Agora, o que eu quero de vocês? A gente vai fazer uma introdução à matéria que não é necessariamente, tô grande aqui, que não é necessariamente dar aula. Você vai criar para mim uma situação adidática. Vai caber aqui. Uma situação adidática. É um nome diferente, né? Eu estou partindo aqui da teoria das situações do Guy Brusseau, um cara que estuda as formas de se ensinar matemática, um francês. Presta atenção agora, ó. Situação didática. Eu quero que vocês pensem na seguinte forma: você não vai chegar para o seu aluno falando para ele assim, olha, esse aqui é o triângulo e a fórmula da área é essa aqui. Base vezes altura dividido por 2. Se você chegar para mim e falar isso numa aula que eu sou professor, eu já ia te encher de pergunta. Por exemplo, quem é base? Como é que se define base? Como é que você define altura? Quantas alturas existem no triângulo? Eu posso, ao invés de chamar essa linha de altura, eu posso chamar aquela outra de altura? Então, essas definições de base e altura, que parecem ser muito simples, vocês precisam estar espertos para tentar responder. Mas antes, em se tratando de área de figuras, eu gostaria que vocês pensassem agora numa situação onde eu pudesse trazer à tona o tema que eu quero, sem explicar o tema especificamente. O aluno vai fazer área de figura plana, ele vai se preocupar com algumas contas, mas ele não vai ainda passar por área, base, vezes altura, essas coisas todas. Eu queria que você pensasse na área apenas como uma superfície, ok? Então fala para mim, que situação que você poderia trazer com pouco recurso, lembrando que você pode aplicar isso em qualquer escola, em qualquer situação, que situação que envolve área de figura plana? E aí? Eu tenho uma na cabeça aqui, mas eu quero ver se sai aí de vocês.
Se eu tivesse na escola pública, por exemplo, eu teria uma. Se eu tiver na escola particular, eu teria que mudar, talvez, esse meu exemplo. Mas vamos ficar na escola pública? Vamos ficar na escola pública? Pode ser? Fala de novo, não entendi. A pergunta é assim, Carlos. Eu quero que vocês me deem uma situação que envolve a área de figura, mas que eu não dê a aula de área de figura de cara. Eu preciso dar uma aula de área de figuras planas, o meu aluno vai tomar contato com a área de figuras planas, mas ele não vai receber as informações diretas de base, altura e as fórmulas que envolvem a área. Que situação que você pode criar, então, para o seu aluno ter contato com a área de figura plana, mas sem você falar, dar aula de área de figura plana? Não sei se agora melhorou a explicação. Origami. Origami é uma. Origami é uma. Origami é uma. Eu teria dificuldade com origami, mas eu gosto da ideia. O problema do origami, você não vai sair da área, não, ô Eros? Vou querer ouvir mais sobre isso aí. Talvez levar ele na quadra da escola, tem várias formas. A ideia é boa também, Clever. Mas você está dentro da sala de aula, cara. E aí? E a quadra a gente tem sempre um problema, né, Clever? O cara pode estar numa aula, pode ter uma educação física, a quadra pode não estar liberada. Eu acho que eu iria para a quadra, Clever, no segundo momento. E lá realmente a gente tem várias figuras, né? Eu posso pensar na área da quadra de futsal, posso pensar na área da quadra de handball, posso pensar na área da quadra de basquete, pensando que a quadra tenha todas as marcações, né? O círculo central ali do futsal, por exemplo, o garrafão no basquete. Eros, fala um pouco mais sobre o origami para mim. E como é que você vê a área da figura plana no origami? Vamos ver se você me convence. E o Matheus? Cadê o Matheus? Tangram? Tangram eu acho uma boa também. Tangram eu acho uma ótima. O Tangram eu acho fantástico, Clever. Eu não sei se todo mundo teve contato com o Tangram ou não, mas o Tangram é bem legal para você pensar em área de figuras planas. Você pode fazer decomposição de figuras ali. Gosto do Tangram, gosto. E é legal que no Tangram, você vem direto com a situação didática no Tangram. Vem direto. Sabe uma coisa legal, Clever? Que vai causar um impacto na sala legal? Sabe qual seria? O Tangram, normalmente, ele vem. Aí tem diversas formas de Tangram, né? Tem na forma de papel, tem na forma de cerâmica, tem na forma de madeira. Sabe o que eu penso aqui? Para você causar um impacto com o seu aluno? Você vai fazer o seguinte para ele, Clever. Você vai reuni-los em grupo, você vai reuni-los em grupos, e você vai fazer o seguinte: você vai tentar tentar entregar o Tangram para o grupo. Presta atenção nisso. Só que ao chegar perto, você vai derrubar o Tangram, ok? E aí, onde entra a situação didática? Entra um pouco antes disso. Um pouco antes disso. Aliás, você até pode fazer isso. Vamos lá, eu gostei do Tangram. Situação didática. Tangram. Só que você vai contar a história, ou simular a história, ou simular a história Tangram. Então, porque também não é só entregar o Tangram na mão dos caras, tá? Ó, história. Vou consertar.
Não é só entregar, deixar na mão dos meninos lá o Tangram, não. Presta atenção. Vocês vão precisar contextualizar a história do Tangram. E vocês sabem qual é a origem dessa história do Tangram? Isso é fundamental. Vocês sabem a origem? E se não souberem, já vamos pesquisar aqui. Pesquisando aqui, enquanto vocês vão pesquisando aí também. Vamos pegar esse aqui, Origens e Lendas. Óbvio que eu deveria ler um pouco mais sobre isso aqui, né? Ó, cara, tem a ver com. Eu ouvi uma história, eu trouxe aqui um pouquinho, ó. Mas eu ouvi uma história parecida com essa aqui. A peça era uma coisa só, era algo único, e aí. Aí. E foi, e foi dado de presente para alguém, e nesse momento, a pessoa deixou cair o Tangram. E ao cair o Tangram, ele se espalha nessas sete. São sete peças, né? Se eu não estou enganado, não é isso? São sete? Sete mesmo, olha lá. Dois triângulos grandes, dois triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. São sete mesmo. E aí quebrou a peça. Por isso que eu estou falando para você. Qual vai ser o contexto, então? Vai até o grupo, o Carlos já caiu. Vai até o grupo vai até o grupo de alunos, leva você mesmo que seja em papel, mesmo que seja no papel, Eros, leva perto do grupo, leva muito próximo do grupo e acha um jeito disso cair. Primeiro mostra ele montadinho, como um grande retângulo, ok? Montado, bonitão, e deixa ele cair próximo do aluno. Se você tiver um seu de madeira, de aquela marfim, aquelas peças de dominó, eu já vi alguns daqueles. Inclusive, tinha uma escola pública onde eu trabalhei que a gente tinha alguns desses tangrams lá, alguns. Você pode montar um de EVA também, para você ter esse tangram para sempre. A ideia qual é? Deixa cair aquilo. Desconstrói o tangram, ok? Mostra que era uma placa retangular e deixa cair. Se você quiser, contextualize essa história, tá? Monta ali um teatrinho com dois alunos, coloca uma princesa, coloca um cara que queria presentear a princesa, e aí, de repente, o cara vai levar um estabanado, derrubou, caiu todas as peças no chão. E aí, a partir do momento que as peças caíram no chão, tanto o rapaz quanto a princesa começaram a montar, tentar montar novamente o que era a figura original, e perceberam que a partir dessa figura original havia uma infinidade de várias formas que elas poderiam montar a partir dali. Ok? Observa que você está criando um contexto para o Tangram, sem necessariamente falar o que é o Tangram. Você pode até contar um pouquinho dessa história, que ele se originou na China e tudo mais, tá? Não tem nenhum problema nisso. Apenas contextualiza, porque uma vez que você contextualizar com dois alunos que sejam ali, ou você chama uma aluna para fazer o papel da princesa e você mesmo derruba, ou pega um casal de alunos para ser sei lá, um príncipe, uma princesa, imperador, sei lá, você vai criar na hora. A ideia qual é? Você começa a mostrar as possibilidades de criar vários pedaços da peça. Uma dica seria vocês levarem, por exemplo, para lousa, e colar um velcro, uma dupla face, alguma coisa assim. Cuidado com essas colas também aí que vocês vão usar nas lousas, para que você pudesse mostrar as figuras coladas na própria lousa para a sala toda enxergar. Quero saber se vocês estão me acompanhando ou se eu estou rápido demais agora na ideia aqui.
Bom, é que eu começo a me empolgar, eu me vejo na situação da sala de aula, e aí eu já quero criar uma diversidade de situações ali. Bom, uma vez que você introduziu o tema, você criou a situação, é um momento em que você pode criar uma atividade com seus alunos. Não falando ainda do contexto de fórmulas, de nada disso, perceberam? De nada disso. Então, o que seria uma atividade nesse momento aqui? Você pode pedir para o seu aluno criar várias formas e dar sugestão de formas para eles. Nessa atividade aqui, o que, que eu quero nesse momento? Eu quero que o aluno tome contato com a forma lúdica de aprendizagem. Ele vai tomar contato com o Tangram, ele vai poder brincar com os formatos. Talvez no primeiro momento, o nosso aluno tenha uma dificuldade muito grande para enxergar as silhuetas das figuras possíveis de serem formadas. E aí entra uma sugestão minha, né? Quando você estiver lá no primeiro momento, dentro da situação didática ali, no contexto do teatrinho, se é que eu posso chamar assim, seria legal você formar, por exemplo, um gatinho. Um gatinho com um tangram, você consegue, cara, eu não vou nem me arriscar a fazer aqui. Deixa eu pegar um para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui nesse mesmo site um gatinho. Não tem, deixa eu pegar um desenho. Silhuetas. Para lembrar, essa aula, vocês que estão criando agora, você não vai criar uma aula na hora, né? Você vai com algo pronto já. Cara, espero que vocês estejam vendo a minha tela. Muito chinês aqui, né? Vamos pegar animais? Aqui, ó. Um gato aqui. Espero que vocês estejam vendo. Fala para mim que sim. Ó, algumas formas são simples. Eu consigo ver um gato aqui, consigo ver um coelho aqui, eu consigo ver uma pessoa aqui, eu consigo ver, sei lá, uma vela, talvez. Eu queria objetos que não ficassem distante do cotidiano do seu aluno, né? O seu aluno pudesse enxergar, sei lá, um pato, talvez, aqui. Bom, onde está o contexto da etnomatemática aí? Se eu estou se eu estou numa sala de ensino fundamental, num colégio público, por exemplo, sabe o que que eu faria com essas peças do Tangram? Eu deixaria esse menino criar um pipa. Você concorda que talvez fosse a primeira coisa que ele vá ver ali? Ou não? Lembra? Eu preciso entender qual é o contexto do meu aluno, eu preciso entender qual é a cultura que ele conhece. Cara, eu não, talvez levar um coelho para ele, não, tudo bem, um coelho talvez, mas levar um chinês para ele, não sei. Tem algumas figuras que me preocupam aqui. Um cachorro talvez é bacana, um helicóptero talvez seja bacana. Isso aqui parece que é um homem em cima de um cavalo, talvez. Eu preciso tomar cuidado com as escolhas que eu vou fazer. Deixa eu ser um pouco mais específico, ó. Aqui colorido é legal também, mas é mais difícil para o aluno enxergar, né? Aqui, espera, acho que vocês estão vendo, né? Sei lá, algumas coisas eu não identifico que sejam. Sei lá, um cachimbo. Um cachimbo. Minha preocupação aqui, uma chaleira, talvez, um barco à vela. A minha preocupação nesse momento é: vocês vão escolher, o gatinho aqui tá legal. Esse chinês eu já não gosto, ou um homem com
um prato, talvez. Esse aqui já está mais difícil. A casa, o chaminé. Sabe qual é o problema em se tratando de etnomatemática? O problema é o contexto do seu aluno, né? Cara, tem infinitas, né, velho? Olha lá. Tem infinitas. Infinitas. A minha preocupação é o contexto onde você vai falar. Uai, não tá. Ah, eu parei de compartilhar. Perdão, Carlos. Peraí. Peraí que eu parei de compartilhar. Agora você vai ver, ó. Isso, agora você vai ver. Olha aqui, ó. Essas são as silhuetas. Quer ver aqui um exemplo, ó? Você vai falar de animais, tá? Um barco, talvez, aqui, um barco à vela. Fazer um barco de papel, um aluno consegue, né? Ele faz. Agora, esses aqui estão menores. Tem muito vínculo com o desenho chinês, né? Que é de onde vem, até o chapéuzinho que eles usam lá. Por exemplo, ó, barco, parece que é um peixe isso aqui, uma baleia. Mas, ó, aqui me parece uma mulher chinesa, tá vendo? Isso não tá no contexto do meu aluno, né? Cara, esse aqui pior ainda, né? Uma mulher tirando os sapatos de um homem ou lavando os pés. Mas dá pra ver que é uma chinesa, um chinês aqui. Esse tipo de contexto eu não acho bacana, porque não é do nosso aluno, né, cara? Eu tô pra te dizer que nem coelho, viu, velho? Embora o coelho ele tenha intimidade desde. Ó, tá vendo? Essas aqui, ó. Essa aqui, do homem carregando um prato com esse formato de bol. Isso é muito chinês, né? O gatinho, beleza. A minha preocupação é você tentar contextualizar o seu aluno num primeiro momento, depois ele cria, depois ele pode fazer investigações, ou você mesmo projetar essas situações à lousa, ó, na lousa. Mas no primeiro momento, eu acho que pensar num pipa ou em formas que ele venha a conhecer. E se ele não conhecer, tá vendo? Aqui, ó, é chinês demais isso aqui, velho. Demais, demais, demais. Aqui eu tô vendo um urso, tá vendo? Que não é da nossa fauna, cara. Então é assim, eu vou limitar? Provavelmente eu vou limitar. Vou voltar para cá. Provavelmente eu vou limitar. Deu para ver agora, Carlos? Meninos, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se você vai trazer Tangram, você vai falar de uma cultura milenar, se você for falar da China, toma cuidado, porque de repente só você conhece as coisas que você está falando. De repente, o seu aluno não teve contato nenhum com isso. Nenhum. Mas o seu aluno sabe empinar o pipa, cara. O seu aluno provavelmente vai ver o formato de um pipa ali. Ou vai tentar criar um pipa de alguma forma, tá? Bom, por falar em pipa, talvez fosse essa o tema que eu traria, tá? Por quê? Vamos imaginar que eu chegue numa. Ainda está tendo diário de figuras planas. Que eu chegue num grupo e fale para eles assim: olha, vocês têm que fazer para mim um pipa. Daí, óbvio, né? Se eu tiver uma situação de quadra, ou uma situação de. A gente pode colocar esse pipa para voar a partir do momento que ele fizer, seria fantástico, né? Eu quero que você construa para mim um pipa, utilizando a forma geométrica que você quiser, mas a gente tem um problema. A gente tem uma quantidade muito pequena de folha de seda, por exemplo, para construir o nosso pipa. E lembrando, e só um contexto aí, só um contexto para vocês, é interessante, só estou com os meninos hoje aqui. Cara, folha de seda na minha época era para poucos, hein? Folha de seda não era barata. Folha de seda, bambu, a linha, a gente tinha que improvisar. Tinha que improvisar bacana na construção do pipa. Uma sugestão seria pegar lá uma folha ou dar várias folhas para esses caras e pedir para eles construírem o melhor pipa com o melhor recurso de material que eles puderem utilizar.
ok? Sem desperdiçar material. Numa folha, quantas pipas você poderia construir a partir de um número de varetas que você podia proporcionar para eles e tudo mais. Tá bom? Vocês estão aí comigo ainda? Parece que eu estou falando sozinho há um tempão aqui já. Quem está aí ainda comigo? Boa. Carlos, você conseguiu ver os formatos lá? Então, ó, a minha única preocupação é, cuidado com o contexto, tá? Vai falar pro cara, ó, tá vendo aqui o chinês? Pô, será que esse menino conhece o chinês, velho? Então, um pouco de cuidado aí com o contexto onde você vai colocar essas situações, tá bom? Bom, deixa o cara brincar, deixa o cara tomar contato com as formas, e se eles tiverem muita dificuldade em enxergar as silhuetas, porque não é todo mundo que tem essa facilidade, aí você começa a dar algumas indicações de algumas silhuetas que ele possa fazer mais fácil. Bom, vamos passar para um outro momento da aula. Lembrando que é uma aula de um tempo inteiro, uma aula grande, tá? Não só uma aula teste agora. Estou pensando na aula com o meu aluno efetivamente. Agora, sabe o que eu queria de vocês? Que você fizesse para mim uma, uma discussão dessas atividades. E deixasse o seu aluno falar, deixa ele falar, nesse momento, o que ele pensou nas figuras que ele pensou, tá? Como é que ele viu as figuras? Nesse momento, não tem certo nem errado, ok? Então, você pode até, não, ainda não. Você não vai lecionar. Ó, deixa ele criarem soluções, pensarem explicar como é que ele pensou, o formato das peças que ele pensou, a silhueta daquilo que ele criou. Deixa ele falar, dá a liberdade para ele e não tem certo nem errado nesse momento, ok? Por maior bobagem que seu aluno tenha falado. Não corrija ele agora, não é hora ainda, tá? Deixa claro que o importante nesse momento é ele tomar contato com as figuras e pensar, por exemplo, nos diversos formatos que ele pode criar a partir dali, ok? Bom, passada essa fase, agora sim, chega o momento em que você vai, eu vou chamar de sistematização de conceitos, institucionalização. Cara, resumindo, é a hora que você vai dar aula de verdade, tá? Então, aí é aquele momento em que o aluno percebe que você não está mais brincando, e você vai, a partir dali, falar sério com ele a respeito das peças. Então, que conceitos que eu acho que o Tangram pode te trazer? Vocês têm alguma sugestão aí? Quais são os conceitos que o Tangram pode te dar? Área de triângulo? Aí talvez não seja nem a hora da fórmula aqui ainda, né? Se eu não estou enganado, são dois triângulos menores para formar um triângulo maior, é alguma coisa assim. Talvez seja melhor depois a gente se aprofundar nesse tema. Então, área de triângulo. Decomposição de figuras. Ah, viajando demais aqui. Não, a gente quer falar só de área, né? A gente quer falar só de área, não é isso? O que eu estou chamando de decomposição de figuras? É o fato de você quebrar uma figura maior em duas menores, mantendo a mesma área. A diferença é que você vai ter duas figuras menores e não uma só. De área, a área já está ali, né? A área de triângulo. O que mais que eu posso falar? Cara, os elementos, né? Elementos do triângulo. Vértices, arestas, altura, base,
Algo mais que vocês queiram acrescentar? Aí, cara, eu vou para dentro do triângulo e falo tudo o que eu quero falar. Lembrando, ângulos, boa, Clever, boa, ângulos, sensacional, ângulos. Aí, a partir de uma figura que ele possa ter na mão ali, a gente pode fazer uma série de perguntas. Eu posso, por exemplo, começar a perguntar para eles o que eles identificam, né, nesse triângulo. E aí, faz comparação, né? Faz comparação. Que área que é maior? E aí você vai para o conceito de superfície, né? Que eu gosto muito quando a gente fala de área e pouco a gente fala de área. A gente fala da palavra área, mas não trata da área como superfície de alguma coisa, né? Por exemplo, você pode falar para o seu aluno, qual das figuras tem maior área? Ele não vai saber te responder. Pergunta para ele, qual que ocupa a maior parte da sua mesa, da sua folha? Quem ocupa uma região maior dentro da sua folha? Faz o contorno dessa figura no seu caderno, pinta ela. Qual das figuras você acha que você ocupou uma região maior? Qual superfície foi ocupada com maior quantidade? Do triângulo maior, do triângulo menor, dos dois triângulos juntos? O ângulo eu gosto muito. O Clever, deixa eu só ver se tem triângulo retângulo aqui. Eu escrevi a palavra silhueta corretamente? Não, né? Tinha um LH ali, silhueta. Não, a silhueta mesmo. Cadê? Tangram. Eu queria voltar nas 7 peças. E analisar. Cara, eu tinha um trabalho. Eu devo ter um trabalho de Tangram aqui no meu computador. Um trabalho de pós-graduação. Devo ter aqui. Alguém escreveu para mim alguma coisa sobre Tangram. Ó, eu tenho. Eu não consigo levar isso para lá. Eu tenho aqui. Deixa eu mostrar. Carlos, que não tá vendo aqui, ó. Ninguém, né? Ó, janela. Ó, as figuras que eu tenho são essas aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. São essas aqui. Eu tenho dois grandes triângulos. Olha lá. E esses dois triângulos estão com cara de triângulos isósceles. Aí já entra a classificação, né? Se eu pedir para o aluno medir os lados. Ah, aqui além, dá, ó, fala assim, ó. Não se sabe ao certo, mas acredita-se ter sido inventado na China durante a dinastia Song e levado para a Europa por navios mercantes no início do século XIX, onde se tornou muito popular. Há várias lendas sobre a origem e seu renascimento do mundo dos mortos, ô louco. Uma diz que uma pedra preciosa se desfez em 7 pedaços e com eles era possível formar várias formas. Outra diz que o imperador deixou um espelho quadrado cair, e este se desfez em 7 pedaços que poderiam ser usados para formar várias figuras de diversas formas. Ok? Segundo algumas, o nome Tangram vem da palavra inglesa Tangan, de significado misturas ou desconhecidos. Outros dizem que a palavra vem da dinastia chinesa Tang, ou até do barco cantonês Bundumoku, onde mulheres entretinham os marinheiros americanos. Na Ásia, o jogo é chamado de 300 placas, ok? O jogo das 1000 peças. Bora lá, ó. Aqui como você constrói, interessantíssimo, ó. Como é que a gente constrói? Uma diagonal, mais uma diagonal, corta o triângulo, olha lá, traça paralela. E aí eu tenho essa, tenho essa. Faltou mais uma só aqui. Estão lá as 7 peças, ok? Cara, pelo que eu tô vendo aqui, os 3 triângulos têm. Ah, não, tem. Esses dois aqui têm a mesma medida, ó. Esse aqui. Esses dois também. Esses dois de mesma medida, dois isósceles, né? Dá para ver pelas diagonais aqui. Um paralelogramo e um quadrado. Bom, aqui tem ele colorido numa visão um pouco melhor, que dá para você fazer isso e brincar à vontade. Bom, dá pra gente sobrepor peças, identificar aquelas que têm a mesma área. Esse colorido aqui tá bem bacana. Deu pra ver isso, galera? Então eu tenho triângulos isósceles
Eu posso falar do mesmo ângulo entre esses dois aqui. Eu posso discutir esse ângulo com esse, na sobreposição, no alinhamento desses cantos. Posso cortar esse paralelogramo em dois aqui, de mesma medida, e de repente esse se encaixa perfeitamente, né? Dá para ver isso aqui. Esse paralelogramo aqui, por exemplo, se eu corto aqui, eu passo a ter dois triângulos iguais a esse que eu já tinha. Ó, dá para brincar, dá para brincar. Volta aqui pro Big Blue. Espero que vocês tenham visto aqui. Para aqui. Foi. Ó, gostei, Clever, boa lembrança. Ângulos ajuda muito. E se tiver os instrumentos de medida, melhor ainda, né? Bora. Importante. Não viaja, né, cara? Não vai ficar enfiando chinês na história se chinês não faz parte da história do Tangram. E você pode até fazer isso no segundo momento. Mas no primeiro momento, deixa o aluno criar de acordo com aquilo que ele conhece, ok? Respeita nesse momento até a pouca habilidade que ele vai ter em enxergar silhuetas. Não é a nossa praia, velho, enxergar silhuetas. Vai por mim, não é a nossa praia, tá? Mesmo dentro do Tangram, vai ter aluno que não vai enxergar as figuras que você está querendo demonstrar para ele, não. Sistematizou, falou de todos os conceitos de área de triângulo, área de quadrado, área de paralelogramo. Você pode brincar com essas áreas dentro do próprio Tangram, mostrar que você tem soma de áreas e tudo mais, dentro das próprias peças. Eu iria para um outro momento da aula, que é uma, uma espécie de avaliação, mas não no contexto de prova, tá? Eu iria avaliar conhecimentos aqui. Como é que eu posso avaliar conhecimento do meu aluno sem cobrar uma prova? Eu iria colocar uma situação onde ele pudesse abstrair. Qual seja a parte mais difícil? Tá bom, você explicou com o Tangram. Você levou para o aluno a história da área de figuras planas com o Tangram. Então, aqui seria um bom momento, por exemplo, de você trazer para ele perguntas, atividades, exercícios, onde ele pudesse aplicar o conhecimento de superfície, sem necessariamente fazer uso de fórmulas elaboradas, de cálculos complicados demais. Você até pode trazer isso, mas no segundo momento, tá? Ou melhorando essa sistematização de conhecimento do conteúdo que você está trazendo para ele. Minha sugestão: avalie o conhecimento dele numa situação onde ele possa abstrair o conhecimento que ele adquiriu. Percebeu? Você não está cobrando uma avaliação dele. Aqui, você vai trazer, então, uso desse conhecimento em outra situação. O uso do conhecimento que ele adquiriu em situação diferente. E você prova o seu aluno que ele sabe o conceito de área, que ele entendeu o conceito de superfície e que a partir dali é possível que ele consiga fazer o cálculo de qualquer outra superfície que envolva um triângulo, ou que envolva um quadrado, ou que envolva um paralelogramo. Lembrando que são essas as figuras que o Tangram te trouxe, ok? Para uma figura circular, você já pode pensar numa outra situação, numa outra tarefa, num outro contexto, numa outra situação didática, tá? E aí você vai poder refletir sobre ela um pouco melhor, tá? Quero saber se está tudo bem até o momento. Você está conseguindo acompanhar, Carlos? Você está vendo onde eu quero chegar? Tá tudo bem, Kleber, até o momento? Eu estou querendo mostrar para vocês em que o conhecimento ele vai se dar em diversos momentos e que você criou a oportunidade de conhecimento do seu aluno. Você não chegou de uma vez e saiu colocando fórmulas nele, ok?
Bom, e para fechar, eu ia encerrar minha aula. Eu ia encerrar minha aula com uma pergunta provocadora. Vou voltar a cor aqui. Eu ia fazer o encerramento dessa aula, dessa atividade. Encerramento. Eu ia fazer algo que provocasse o meu aluno. Por exemplo, eu ia pedir para ele, ou tentar perguntar para ele, será que era possível, sei lá, construir um Tangram próprio? Possível. Será que eu consigo pensar numa situação? Lembra da história do espelho que eu contei para vocês? Será que eu consigo montar outros, entre aspas, quebra-cabeças com pedaços de peças? E aí, talvez seja um bom momento para você já pensar em um próximo conteúdo. Cara, minha cabeça não para de pensar em possibilidades aqui. Por que que você não vem na próxima aula e fala, por exemplo, mosaicos? Por que não? Mosaicos. E aí você pode abrir uma próxima aula estudando mosaicos, os ângulos que envolvem esses mosaicos. De novo, vamos para a realidade do nosso aluno. Vamos para uma calçada, vamos para o piso no chão, é, vamos para um mosaico que ele mesmo crie com peças quebradas, sei lá, de vários azulejos que possa ter na casa dele, ou que ele traga para mim, por exemplo, numa próxima aula, algumas aplicações desses mosaicos, dessas quebras. E o Tangram, na verdade, acaba sendo um grande mosaico, né, com peças muito específicas. E aí, viajei muito ou não? No final das contas, eu deixei vocês falando pouco, né? Eu só peguei o tema que vocês me deram e eu acho que eu consegui colocar tudo na tela aqui. Consegui. Quero saber de vocês o seguinte: vocês entendem essa sequência? Vocês têm alguma discussão para fazer a respeito da sequência? Vou tentar só cortar aqui em cima e deixar assim, ó. Vocês poderem tirar um printzinho. Tudo bem, a gente até saiu da aula teste, né? Embora uma aula teste com o Tangram fosse sensacional, você conquistaria o coração de todo mundo, viu, cara? Numa aula teste, contando uma história do Tangram, fazendo esse teatro, assustando os professores e diretores que estão ali, porque isso vai acontecer na prática com o seu aluno. Você vai criar, ó, presta atenção no tio Gé aqui, você vai criar um impacto para quem vai te avaliar, porque você tem tudo sob o seu controle, você percebeu? Então pode dar uma sensação para eles de que você é um estabanado, de que você quebrou, de que você não tinha pensado naquela situação, e muito pelo contrário, muito pelo contrário. Você tinha tudo exatamente sobre um contexto. Outra coisa, seja um grande ator, seja um grande ator, tá? Principalmente se você estiver dando aula ou estiver preparando uma aula teste no ensino fundamental. Você tem que ser um ator, você tem que ser alguém que atraia a atenção para o lúdico, ok? Brinca, sorri, dê risada, se coloque em situações constrangedoras, faça com que o seu aluno perceba que há a possibilidade de você ensinar aquilo que você quer, sem necessariamente você ser aquele cara das fórmulas, que mal deu boa tarde para o seu aluno e está lá colocando fórmula na lousa, ok? Cria o contexto para ele. Numa situação de aula teste, você vai estar bem nervoso, né? Muito nervoso. Mas pode ter certeza. E você vai ser, como professor, você conhece o seu público, né? Como bom ator, você conhece o seu público. Você vai perceber a reação dos seus investigadores. Se a cara estiver muito fechada,
Se você estiver percebendo que eles não estão gostando da encenação, da brincadeira, da canastrice que você está criando ali no momento, modifica, modifica. Mas faz isso de um jeito em que você percebe que. Cuidado com essa frase. Que o chato é a pessoa que está te avaliando, não você, não a sua aula. Porque o seu aluno ia gostar da sua aula, ok? O seu aluno ia se interessar pela sua aula. Professor, mas assim, meu aluno não está interessado na minha brincadeira. Você que pensa, velho. O seu aluno, ele vai ser surpreendido com você. Ele está acostumado com aquele professor carrancudo, aquele professor de matemática bravo. Chega para o seu aluno e mostra para ele que você pode ser um professor de matemática um pouquinho diferente. Ele não vai querer perder sua aula por nada nesse mundo. Por nada, nada, nada. Bom, vamos lá. Algumas coisas importantes. Primeiro, vocês vão fazer melhorias dessa aula, obviamente, né? Vocês vão fazer melhorias dessa aula. Vocês vão treinar essa aula. Vocês vão ter que conhecer a história do Tangram. Vocês vão ter que saber dispor. E aí, para uma aula teste, treina, treina, treina até não poder mais. Coloca um, como eu já falei, coloca um velcrozinho, coloca alguma situação que você consiga colar na lousa. Com muito cuidado essa cola na lousa. Tem escolas que não gostam. Para você colar na lousa ou na parede as figuras que você está criando, ok? E se for o caso, força um pouco a barra para mostrar silhuetas na lousa dessas figuras que você criou, ok? Eu estou pensando aqui, se você está numa escola que tem um projetor de slides, por exemplo, você pode manipular a sombra do projetor com as mãos, né? Você vai lá e brinca, faz lá uma silhueta de alguma coisinha com a mão. Já fizeram isso? Ô, Eros, você teve filhos. Já fez isso, não? Quem mais, hein? Não sei quem mais teve filhos aqui. O Eros eu lembro que sim. Matheus, acho que não, né? Clever, não sei. O Carlos, eu não sei. Ah, o Carlos tem dois. Você já brincou, Carlos, de sombra na parede com seus filhos, não? Em algum momento? Já teve isso? Chama de vela, essas coisas? É um bom exemplo para você tratar do que é a tal da silhueta, tá? Você nunca brincou, Eros, de sombra, de chama de vela com seus filhos? Projetar na parede, nada, com as mãos, fazer aquelas brincadeirinhas com as mãos? Com eles, não? Como assim com eles, não? Ah, fizeram com você, agora melhorou. Fizeram com você, tá. Essa é a ideia, tá? Se você pensar, se você criar a ideia de sombra da silhueta, fica muito mais fácil de soldar no celular. É, hoje, né? Quando crianças não. Mas hoje eu entendo. A ideia é, se você criar para ele a ideia de sombra, da sombra que a sua mão está fazendo, um cachorrinho, aquelas coisas mesmo que a gente faz quando tem uma falta de energia e você é obrigado a acender uma vela e entreter as crianças. É um bom momento para você explicar o que é a tal da silhueta, tá? Você pode contextualizar isso com os professores numa aula teste, tá? Eles vão se colocar em situações parecidas. Provavelmente eles fizeram em algum momento. Esse é o melhor momento para você falar do que é uma silhueta, tá? A sombra, a projeção da sombra criada ali na lousa. Bom, quero saber o seguinte: tem sugestão para essa estrutura de aula? Tem defeitos essa estrutura de aula? Falem, por favor, falem, porque vocês vão precisar utilizá-la brevemente. Mas antes, fala para mim. Dá um resumo do que você entendeu, do que você viu, o que você melhoraria, por gentileza. Eu tomei uma água aqui. Ninguém?
Posso perguntar de novo. Eu quero saber o seguinte: você viu essa estrutura que está aqui? Tema, situação didática, principalmente, não chegar já na pancada, criar uma atividade para o aluno poder brincar, se interessar, pegar na mão, tomar contato com as formas, fazer uma discussão onde os alunos, você pode até gerar perguntas onde o aluno vai responder, porém sem o conceito de aula efetivamente, de escrever na lousa, mas pergunta, sei lá, tem figuras que eu posso juntar para dar uma figura só? Essa história do triângulo maior ser igual a dois menores, coisas do tipo. Deixa os alunos darem as respostas possíveis e só depois é que você entra sistematizando o conhecimento, tá? Então, a minha pergunta para vocês é essa. Quero saber se vocês entendem o que é a situação didática para sistematizar os conhecimentos e, enfim, aqui, e só aqui, nesse momento, é que a gente criou a tal da situação didática. Só aqui que eu tenho situação didática. E aí? Quero saber do contexto. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. E me fale a opinião de vocês, porque na sequência eu vou falar da A2 de vocês, por favor. Falem. Caramba, galera, vamos lá, mano. Esperando você terminar aí, Clever. Vamos lá. A estrutura acredita estar bem elaborada, usando essa forma lógica. Seria bem mais atrativo de como usar diretos fórmulas. A dinâmica deve ser sempre bem-vinda. Onde você vai ter trabalho, Clever? Você vai ter trabalho em pensar numa situação em que você consiga tomar contato, fazer com que o seu aluno tome contato com aquilo que você quer ensinar, sem obrigatoriamente você ir lá para a lousa e já socar a matéria nele, tá? E essa situação didática, ela pode ser qualquer coisa, cara. Ela pode ser um joguinho, ela pode ser um texto mais sério, ela pode ser um debate sobre algo muito específico, sei lá, se você estiver no ensino médio, por exemplo, e deixar o aluno pensar, porque um aluno adolescente de ensino médio,
ele gosta de falar, né? Ele gosta de emitir a opinião dele. De repente você chega com um tema extremamente polêmico lá, sei lá, eu quero falar de estatística. Cara, pega um tema específico de estatística, mas um tema que seja próprio dele, né? Da cultura dele, do bairro dele, da região dele, da do ia falar milieu, que é da didática francesa, do meio mesmo onde ele vive, onde ele se encontra, que essa situação a didática possa fazê-lo pensar, ok? Mas sem ter o caráter obrigatório de ser apenas uma brincadeira, tá? Então, para você, principalmente, não pode se tratar só de uma brincadeira, tá? Mas que seja fundamental a percepção por parte do aluno que ele aprendeu nas diversas perguntas que você fez aqui na discussão, por exemplo, que ele estava aprendendo matemática, mesmo sem a contextualização da matéria na lousa, efetivamente. E só para lembrar, o Eros falou uma coisa lá no começo que eu acho que é relevante a gente trazer para esse contexto também. O Eros, você lembra quando você falou para mim de aprendizagem tradicional? Em alguns momentos, o seu aluno vai achar que você não está lecionando, que você não deu a aula para ele, porque a aula não foi a aula da lousa, a aula do abre o caderno, eu viro de costas, eu escrevo na lousa, vocês copiam no caderno. Para vários dos nossos alunos, isso é ter aula. Isso é ter aula de matemática. Quando você chega para ele com uma brincadeira, com um jogo, com um debate, com uma situação didática que pode ser de qualquer tipo, cara. Eu sempre penso num jogo, eu sempre penso numa brincadeira, que é uma forma de você trazer o aluno para você, tá? Eu trago o aluno para mim e eu faço com que esse aluno. Vocês vão entender a minha relação com o meu aluno quando assistindo esse vídeo aí do cálculo, onde eu tento trazer o aluno para a minha aula, para o contexto da minha aula, tá? De algum jeito eu tento fazer com que esse cara, ele se sinta motivado a estar ali. Essa é a ideia da situação didática. A motivação por trás do conteúdo que você quer promover para ele. Isso é aula, galera. Isso é aula, tá? O Clever, foi você que falou de levar o cara para fora, lá na sala de aula? Foi isso? Ó, posso dar uma sugestão? Eu quero que você leve uma trena, tá? Seu aluno vai ter que levar o caderno dele, uma lapiseira, ou uma caneta. Você vai pedir para ele fazer todas as medições da quadra e vai trabalhar, por exemplo, com uma escala. E vai trabalhar com escala. E aí tem várias perguntas legais nessa hora. Você vai perguntar para ele, bom, quando você desenhou, você mediu a quadra no tamanho real. Isso é muito rico, tá? Para ele tomar contato com medidas do sistema universal, né? Trabalhar com metro, trabalhar com metro quadrado, quando você pensar em área, trabalhar com unidades de medida que realmente ele vai se deparar depois. Então você vai pedir para ele, por exemplo, fazer uma redução da quadra no caderno dele. Você vai falar de escala. Então, por exemplo, numa escala muda o ângulo, o desenho diminuiu, o ângulo também diminuiu. Numa escala, o que que é uma escala de redução? O que que é uma escala de ampliação? Por exemplo, tá? Isso vai ser bastante rico. Ahn, medidas inacessíveis, sei lá, a altura como é que você pode tentar pedir para o cara mensurar a altura que se encontra o aro do basquete, por exemplo, tá? O aro da cesta, né? Ou a cesta de basquete, que é a altura que se encontra aquele aro. Como é que eu posso medir aquela altura? Estratégia que você pode criar para ele medir aquela altura, tá? Bom, sabe o que eu quero de vocês agora? Eu acho que agora vem a parte importante, ó. Eu ainda estou aguardando um pouco mais de orientação a respeito da avaliação A2 de vocês. Avaliação A2. Então, eu não sei ainda como é que será.
Mas caso seja dividido em duas partes, aconteceu uma proposta, duas partes. Uma parte, quero que seja plano de aula também, plano de aula, que trata etnomatemática. Cada um de vocês vai tratar do tema melhor lhe convém. Okay? E a gente vai compartilhar, para compartilhar esses planos. Então, cada um de vocês aqui, são 8 alunos, se eu não estou enganado, cada um de vocês terá 8 planos para usarem em alguns momentos quando vocês quiserem. A parte legal é, você vai, você vai criar um plano, pode seguir esse roteiro que eu sugeri aqui. Quero muito ver uma situação didática, só que vocês vão detalhar todas as etapas desse plano de ensino, todas elas, tá? Eu ainda não sei a questão da pontuação, talvez na A2, a primeira ideia era vocês fazerem uma atividade comigo de 2 pontos e uma prova de 3, ou o contrário. Eu não estou recordando agora qual era a proposta inicial e se vai ser mantida. Caso seja mantida, esse plano de aula seria o que tem valor de 2 pontos. E aí, turma, não vai fazer como você fez na A1. Na A1, vocês viram aí que muitos de vocês passaram muito longe das respostas, né? Muitos de vocês não leram o artigo das tranças, nem fizeram citação sobre o artigo que eu havia pedido para vocês lerem na pergunta 2. Alguns de vocês não trouxeram a pesquisa completa na pergunta 3, trouxeram só o resumo daquilo que vocês escolheram, não trouxeram as 3. Leiam adequadamente a pergunta, tá? Façam com profundidade dessa vez cada uma dessas partes do plano de aula que eu estou citando para vocês. E aí, quanto mais completo o plano, obviamente, mais completa a nota de vocês, tá? Quanto menos você precisar colocar a mão no plano de um colega que você recebeu, provavelmente maior foi a nota dele. Eu quero saber se está claro para vocês isso. E eu só mudo essa proposta se mudar a A2. Por gentileza, sim ou não? Entenderam ou não entenderam a proposta? E depois leiam os comentários que eu fiz para vocês lá na avaliação de vocês, tá? E por gentileza, quando for pedido para vocês lerem, leiam, cara, leiam, leiam. É chato, mas leiam. É a sua avaliação. Tá muito nítido lá. É que eu não posso ficar passando para vocês essas avaliações dos colegas, não é bacana. Mas tá muito nítido. Quem leu, quem não leu, quem foi buscar efetivamente a resposta da pergunta que eu fiz. Tem gente que não leu a pergunta que eu fiz. Isso me incomoda quando se trata de professores. Você não vai esperar isso do seu aluno, né? Mesmo no contexto. É você pedindo para o seu aluno fazer uma multiplicação e ele vem com uma soma, uma divisão. Alguma coisa está errada. Se alguma coisa está errada no comando, aí era só ter lido novamente a pergunta, né? Coisas que eu não presenciei lá de vários de vocês. Quero saber de novo, tá tudo bem? Entenderam qual deve ser a proposta da A2, caso seja dividida assim? Carlos, você vai conversar com a professora Conceição? Manda um e-mail para ela urgente, entre em contato com ela urgente, cara. Faz isso agora já, se for o caso. Entra pelo próprio Canvas aí e manda um e-mail para ela pelo Canvas. Mas faz isso hoje, dá tempo ainda, eu acho, se ela quiser
de aplicar alguma atividade, dá tempo ainda. Vá procurar a professora, tá? E vocês também, não sei, Clever, Matheus, Eros, se vocês estão em dia. Eu tô falando da Conceição porque eu conversei diretamente com ela. Mas vocês têm outras disciplinas. Fechem a nota 2 de vocês, galera. A nota 1. Fechem a nota 1 de vocês. Bom, chega por hoje. Eu ia pedir para vocês fazerem um plano para mim, mas nesse tempo não vai ser possível. Vocês vão ter que fazer depois. Vou querer ver mais disso aqui. E mais com o olhar voltado para a etnomatemática. Eu tendo a certeza da pergunta, eu vou melhorar e deixar bem detalhado aquilo que eu estou pedindo para vocês. Tá ok? Bom, por hora, tenham amanhã um excelente dia dos professores, tá? Eu quero desejar para vocês, como não vou falar com vocês amanhã, né? Quero desejar antecipadamente um excelente dia dos professores. Eu quero dizer para vocês que, ao vocês entrarem em sala de aula, deem o melhor de vocês e deem o máximo que vocês possam dar, mesmo se o público não te retornar, ok? Volte para sua casa com a sensação de que você fez o que era possível ser feito, dentro do contexto que era possível. E você deu o máximo que você tinha, tá? Ser professor, galera, é tentar ser modelo de algumas coisas para o seu aluno. Seja modelo, tá bom? Aprenda, estude, diversifique a forma como você vai ensinar sempre que possível, tá? Se coloque no lugar do seu aluno, tenta entender se ele está tenta enxergar se ele está entendendo a sua explicação. Se for o caso, refaz a explicação, muda a explicação, tá? Não fala mais alto para ele. Ele não é que ele não ouviu, ele não entendeu. Explica novamente, mostra novamente, ok? Seja humilde em muitas vezes aprender com ele. Nesse momento de discussão da aula aqui, talvez você tenha várias surpresas positivas. Então, eu tenho certeza que vocês serão professores muito melhores do que eu fui, tá? E ser professor não vem daquilo que você aprende na faculdade, tá? A faculdade não te torna um bom professor, pode ter certeza que não. O que vai te tornar um bom professor é a situação de dia a dia na sala de aula. E o tanto que você é adaptável a essas situações, ok? Então, antecipadamente, quero desejar para vocês um excelente dia dos professores. Quero lembrar vocês que existem lá um círculo de palestras que estão sendo feitas a partir da noite de ontem, por volta das 6 da tarde, no site, e essas palestras ficarão gravadas. Assistam se vocês puderem. Tem muita gente muito boa falando lá, e é sempre bom aprender alguma coisa nova. Vai ter de matemática, se eu não estou enganado, no dia 15 mesmo. Mas se vocês tiverem como olhar no site, a programação é legal, tá? E as de matemática me interessam bastante também. Senhores, um grande abraço para vocês. Agradeço a presença de vocês hoje aqui. Quero dizer que há muito que ser feito, há muito que ser melhorado, em se tratando de aula à distância, em se tratando de aula de etnomatemática, que é uma aula teórica nesse contexto de final de curso, em se tratando de uma série de situações que a gente poderia fazer melhor, tá? Mas isso é o que a gente tem na mão. Então, se você puder fazer o seu melhor dentro daquilo que você tem à mão, é o ideal para esse dia dos professores, tá? Não desanimem com a carreira. Vocês vão se deparar com salários baixos, vão se deparar com situações bem adversas, falta de material, falta de interesse do seu aluno, desrespeito mesmo por parte da sociedade em relação a você, como professor. Mas lembra o que te motiva quando você vê o olho do seu aluno brilhando e a vontade dele de querer ter a aula com o professor Eros, com o professor Carlos, com o professor Clever, com o professor Matheus. Quando esse título vier à frente do seu nome, e você não for mais chamado de Eros, de Carlos, de Clever e de Matheus, em que você for chamado de professor, em que o aluno vai falar professor e você vai olhar para trás para saber se é com você que ele está falando, e mais ainda, você vai receber do seu aluno um carinho muito, muito, muito grande, muito, muito forte.
que ele dá para poucas pessoas, ele dá só para quem ele gosta de verdade. Aí sim, você vai ter um dia do professor fenomenal, e que não vai ser só no dia 15. Combinado? Então, meus parabéns para vocês, por esse primeiro dia dos professores, já tão perto da formação de vocês. E quando precisarem de um professor mais velho, chato e com muita experiência, muita história para contar, me procurem. Eu vou ter um grande prazer em compartilhar com vocês momentos, experiências, dicas e tristezas até mesmo, ou alegrias. Estarei aqui para compartilhar com vocês. Um grande dia dos professores para vocês, tá? Fiquem com Deus.